Olá, você aí que gosta de filmes, seja bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco das minhas impressões sobre o filme de ficção Awake da Netflix. Sim, galera, eu sei que eu tô um pouquinho atrasada para falar sobre esse filme, mas vamos lá então falar aqui sobre as minhas impressões a respeito dele. Bom, pessoal, esse filme aqui ele vai tratar de um assunto bastante curioso e interessante, que é a questão da falta de sono e as consequências disso na vida das pessoas. Vai ocorrer um fato misterioso que ninguém sabe por que ocorreu, qual a origem disso, mas que vai causar insônia em todo mundo, e a partir disso então a gente vai ver todo o desenrolar aí dessa questão da falta de sono nas pessoas, né? O que isso pode causar, e vai ter também todo o mistério do por trás da origem desse acontecimento. Então, para mim, a ideia inicial desse filme ela é bastante interessante, não só pelo fato da gente ver as consequências da privação do sono nas pessoas, né, tanto fisicamente quanto mentalmente, mas também pelo fato da gente ver aí todo esse mistério em torno do porquê que isso tudo tá acontecendo. Mas apesar da premissa do filme ser bem intrigante, o desenvolvimento aqui dessa história não vai ser tão interessante assim. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Jill, que é interpretada pela Gina Rodrigues, e a trajetória também dos filhos dela, né, depois que esse fato aí começa a acontecer. E uma coisa curiosa é que de todo mundo, a filha da Jill é a única pessoa que consegue dormir. Então tá todo mundo aí aceso, acordado, com insônia, e a única pessoa que consegue pegar no sono, consegue descansar, é a garotinha. A Gina Rodrigues vai então desenvolver o papel aqui da mãe que é bastante ausente, mas que apesar de tudo ela tem sim um amor pelos seus filhos. Apesar da Gina Rodrigues e da Ariana, que é a atriz que interpreta a filha dela, se esforçarem bastante aqui, cada uma nos seus papéis, infelizmente isso não vai ser o suficiente para fazer esse filme se tornar bom e para fazer com que ele seja um filme que se destaque. Primeiro porque o filme ele se apressa demais em querer colocar a gente em todo o caos, em querer mostrar pra gente as consequências da privação do sono, mas ele não dá tempo suficiente para que isso possa se desenvolver de forma natural no filme, né? A gente vai perceber aqui que após a primeira noite de privação de sono, as pessoas já estão loucas pela rua, já estão cometendo aí assassinatos, já estão tendo atitudes bem malucas mesmo, e isso tudo por causa de uma noite sem sono. Sim, eu sei que esse por si só é um fato bem esquisito, é muito estranho que todo mundo de repente não consiga mais dormir, mas ainda assim eu acho que eles apressaram demais aí esse desenvolvimento, não deu tempo da gente ver uma mudança gradual no comportamento das pessoas, né? Esse comportamento parece que foi de 0 a 100, de 8 a 80 em um instante, em um segundo, então isso ficou bem estranho no filme, pareceu que eles quiseram apressar demais as coisas por aqui. Uma outra coisa que eu achei bastante apressada foi o fato do exército em 24 horas ou em menos do que isso já ter montado todo um plano aí de pesquisa, já tem um centro dedicado para tentar encontrar uma cura para isso que está acontecendo, sendo que foi um fato que acabou de acontecer, então tá todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo, mas o exército já tem um plano feito, já tem ali toda uma questão sendo desenvolvida para tentar encontrar a cura para essa situação, sendo que as pessoas nem sabem direito ainda por que isso aconteceu. Então isso acabou sendo bastante estranho aqui no filme e acabou fazendo com que a gente ficasse com uma sensação bem esquisita de pressa. Sem falar que o filme ele não entra muito em detalhes de como o exército conseguiu se mobilizar tão rápido para conseguir montar aí todo um plano de tentar compreender o que está acontecendo. Aliás, o filme ele não entra em detalhes e não se aprofunda em praticamente nada por aqui, nem no desenvolvimento dos personagens e muito menos no desenvolvimento do mistério por trás do que está acontecendo. Ok, eu entendo que mais lá pra frente a gente vai ter uma espécie de resposta, uma especulação do que pode ter causado tudo isso, mas ainda assim é uma resolução muito simplória, sem muitas explicações, sem muitos detalhes, e essa é a explicação e fica por isso mesmo. Além disso, a gente também não consegue ver aqui um desenvolvimento dos personagens. Como eu falei pra vocês, a gente sabe que a personagem da Gina aqui, a Jill, ela tem problemas com remédios, ela é uma mãe ausente ali, uma mãe um pouco distante dos filhos, mas é só isso que o filme apresenta pra gente. Ele não se aprofunda muito nem na história da mãe, nem na história dos filhos, e a gente só fica com essas informações aqui até o final do filme. O que é bastante frustrante porque a gente não consegue nem se apegar tanto com os personagens e muito menos entender exatamente o que tá acontecendo por trás de todo o mistério, que pra mim é uma das partes mais interessantes da história. E falando ainda sobre os personagens, além da Gina e da Ariana, que são as intérpretes ali da mãe e da filha,
filha, né? Além delas, que tentam se esforçar um pouco mais para transparecer uma boa atuação aqui no filme, o resto do elenco é bastante apático. A gente não consegue ver que eles estão se esforçando minimamente ali para fazer um bom trabalho. Eu fiquei com essa impressão aqui dos personagens e, inclusive, a gente teve personagens que foram completamente dispensáveis aqui na história, como foi o caso do Brian e também o caso do Dodge, que para mim foram só para fazer número. O Brian só serviu para dar uma explicação ali meia boca do que poderia estar acontecendo e o Dodge só serviu mesmo para falar umas frases de efeito, umas frases meio filosóficas ali naquele diálogo que eles têm dentro do carro, e foi só isso mesmo. Eles não acrescentaram em nada na história, então eles poderiam muito bem nem existir aqui na história, que não faria falta nenhuma. E um outro detalhe que pode ser que nem todo mundo tenha percebido isso, mas foi algo que me incomodou um pouco em alguns momentos, foi a forma como eles montaram o filme. Tem algumas cenas, como lá na igreja, ou então aquela cena que a gente tem já ali quase na metade final do filme, que é quando os meninos chegam ali no centro de pesquisa junto com o Dodge no carro. Foram cenas que eu tive a impressão de que foram cortadas de um jeito bem estranho. A gente acaba tendo uma sensação de quebra de fluidez ali nessas cenas. Então eu acho que a montagem do filme, principalmente nesses dois momentos, ficou um pouquinho estranha, um pouquinho esquisita. Deu a sensação de que ficou faltando eles mostrarem alguma cena ali pra gente. E um outro ponto aqui que era pra ter sido um ponto clichê no filme, mas que também não foi muito bem executado, foi toda essa questão aí em torno da pesquisa ali com a filha da Jill. A gente sabe que aqui no filme ela é uma das duas pessoas que consegue dormir, a gente só não entende como isso acontece, o porquê que isso acontece. Então, obviamente, ela acaba virando alvo aí de uma pesquisa científica para tentarem descobrir o que está acontecendo. Acontece que o filme ele tenta criar pra gente aquela clássica imagem, né, dos cientistas que estão dispostos a fazer tudo, inclusive machucar as pessoas para conseguir o objetivo deles, que aqui no caso é encontrar a cura para essa situação. Porém, sinceramente, eu não consegui ver nenhuma ameaça, nenhuma situação que fosse realmente ameaçadora para a menina. Ok, eu entendo ali todo o sentimento da Jill como mãe, né, de querer proteger a filha, de se sentir um pouco acuada pelo fato deles estarem ali à beira da morte e a menina possivelmente acabar ficando sozinha. Porém, eu não consegui sentir todo esse clima de ameaça que o filme tentou mostrar pra gente aqui em torno da vida da menina e da pesquisa. Além de tudo isso, o final do filme foi bastante frustrante também. Todo mundo que estava ali no centro de pesquisa acabou morrendo de alguma forma, e além da gente não ter o aprofundamento no mistério, da gente não conseguir entender muito bem o que estava de fato em torno aí de toda essa questão, é bem estranho pensar que a solução para todo esse mistério é que as pessoas tenham que morrer e ressuscitar de alguma forma. Ok que eles conseguiram ressuscitar a Jill ali fazendo a massagem cardíaca, mas convenhamos que não vai dar para fazer isso com o mundo todo, né? E como todo o resto do filme, acabou sendo um final bastante vago. No final das contas, a Awake é uma história interessante, é uma história legal, porém mal desenvolvida. A impressão que eu tive é de que eles tiveram uma ideia e não desenvolveram ela até o final, mas mesmo assim eles decidiram ir lá e lançar o filme do jeito que estava. Então, pessoal, o que eu achei desse filme aqui foi isso. Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam também de Awake, caso você tenha assistido. Inscreva-se no canal se essa for a sua primeira vez por aqui, deixa o seu joinha também e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de filme, desse tipo de vídeo. E é isso aí, galera. A gente se vê então numa próxima oportunidade e até lá.